Glória a Deus, é um momento maravilhoso. E é o nome do Senhor que deve sempre ser exaltado. Ele é o Senhor de todas as coisas. Uma noite como essa, uma noite memorável, uma noite de alegria, uma noite que a gente precisa entender sobre o louvor, o que é o louvor. E a palavra de Deus nos ensina sobre o louvor. A Bíblia diz que Deus é digno de toda a glória. Glorifica. Realmente, Ele é o Senhor. O Salmo de número 115 diz que não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome seja dada a glória. Toda a glória é sempre ao Senhor. O profeta já dizia que Ele não dá a glória dele a ninguém, a glória é dele, porque é pela misericórdia dele que estamos aqui nesta noite completando 12 anos como coro. É uma igreja, é adoração, é louvor, tem as batalhas, tem as lutas, mas a Bíblia diz: diga ao povo de Israel que continue marchando e louvando o meu nome. Eu estava meditando sobre os salmos de aleluias, coro de louvor. A Bíblia está cheia de momentos de gratidão, de louvor. O Salmo 148, 149, 150, ele é um salmo muito interessante, quando o salmista, ele convida toda a criação, toda, é uma obrigação, deve louvar o Senhor. Todo homem, todo ser que respira, louve ao Senhor. O louvor, portanto, vamos dizer assim, não é uma opção, mas é algo, obrigação daquele que realmente reconhece o Criador como seu Senhor. Então temos aqui umas reflexões sobre louvor, mas eu gostaria no Salmo de número 148, Salmo 148, o primeiro versículo, quando ele fala que toda a criação deve louvar o Senhor. Eu vou ler também alguns versículos do Salmo 149 e também alguns versículos do Salmo 150. Salmo 148, versículo de número 1. Louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai todos os seus exércitos, louvai o sol, louvai a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus, que louve o nome do Senhor, pois ele mandou e logo foram criados, e os confirmou para sempre, e lhe deu uma lei que não ultrapassarão. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, ventos tempestuosos, que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis, árvores voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Louvai ao Senhor. Eu posso ouvir um amém, irmãos? A gente ainda citará alguns versículos, mas esse salmo ele é tão completo. Quando ele faz um convite a todos, ele fala dos idosos, fala dos rapazes, fala dos jovens, fala de todos, fala da natureza. Todos são convidados para adorar esse Deus. E agora ele diz que o povo que lhe é chegado. E quando eu estava lendo sobre esses salmos, e o Salmo 149, que é o coro de aleluia, a Bíblia ela é extremamente, a Bíblia fala sobre o louvor ao Senhor. Ela começa com uma nota de louvor. Lá no Antigo Testamento, na criação, tudo que Deus fazia, que Ele criava, Ele via que era o quê? Bom. Ele dava uma nota de louvor, porque o que Deus faz é bom, e Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra dele nos diz que certamente, lá no final também, lá no Apocalipse tem: venham sem demora, amém, vem Senhor Jesus, Maranata. Mas eu fico perguntando, o que será que o louvor significa para o coro Asas da Alva? O que o louvor significa para a igreja que glorifica ao Senhor? O que o louvor ele significa para cada um de nós? Vamos ver na Bíblia algumas notas interessantes que nos ajudam a compreender a dimensão e a importância do louvor. Vamos lá. Louvor como serviço.
É muito importante. Louvor não é entretenimento. Louvor é serviço, louvor é um trabalho, é para a glória de Deus. E aqui eu estava observando, lá em 1 Crônicas 25, de 1 a 7, no templo havia uma equipe de louvor. Equipe de louvor. E quem é essa equipe? Eram pessoas separadas. Que grande responsabilidade estar aqui com instrumento, adorando o Senhor, falando do seu amor, porque a mensagem que vem através do louvor toca nos corações. Os grandes avivalistas do século 16, 17 falavam sobre a importância do louvor. Aliás, a Bíblia, a gente vai ver no Antigo Testamento quantas vezes Deus usava os levitas para ir à frente adorando e o exército, o inimigo caía por terra através do louvor a Deus. Então, num templo, lá em 1 Crônicas fala sobre isso, do versículo 1 a 7, capítulo 25, no templo havia equipe de louvores, a congregação toda cantava, segundo as Crônicas, capítulo 29, versículos 26 e 27, era um coro, a congregação adorando ao Rei, ao Senhor dos Senhores. E aqui, meus queridos irmãos, muitas vezes criamos até um falso conceito de louvor como entretenimento, como passatempo, como recurso para encher o tempo. Vamos louvar enquanto chega a mensagem. Deus já está falando através do louvor, antes mesmo da mensagem, porque através do louvor, o louvor liberta, o louvor salva, porque o louvor fala das coisas de Deus. Eu não sei exatamente qual era o hino que o apóstolo Paulo cantava perto da meia-noite. Ele orava e ele cantava louvores, mas a Bíblia quem diz que as cadeias todas se romperam e os homens foram libertos através do louvor. Por isso que glorifica, louve ao Senhor. Mas, irmãos amados, quem é que deve louvar? Lá no versículo último do capítulo de número 148 diz: todos os filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Nem todos querem louvar o Senhor, ou nem todos têm uma vida que louva e glorifica o nome do Senhor. Mas a misericórdia de Deus é tão grande e dura para sempre. O apóstolo Paulo se sentiu um miserável, um homem que perseguiu a igreja, um homem que não se sentia digno de ser chamado um apóstolo, um homem que disse que nasceu como se fosse de um aborto, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas esse homem, quando se entregou, ele quando recebeu a chamada, ele entendeu, ele agora não importava a situação, ele estava ali adorando ao Senhor. Quem sabe você está aqui nessa noite e talvez não tinha nem motivo para estar aqui, ou uma preocupação, mas você venceu, você chegou aqui, porque você sabe que o teu Redentor está vivo, e você louva Ele, e Ele se levanta em nosso favor. Enquanto a gente está adorando aqui, Deus está fazendo tantas coisas, irmão, tantos milagres. Então, o louvor como serviço, louvor é um serviço a Deus. A igreja pode repetir comigo essa expressão? Louvor é um serviço a Deus. Mais uma vez. É o que diz as Escrituras, quando aquele templo havia equipe de louvores, pessoas separadas para adoração, e não se adora de todo jeito. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade te adoramos. E como Deus se agrada de um louvor que sai da alma, do coração. Quando Davi começava a louvar, que ele dedilhava a sua harpa, os demônios iam embora ali daquele rei Saul que atormentava. Enquanto o coral está louvando, irmãos, quem sabe uma preocupação, um desgosto, uma angústia, ela vai embora, porque Deus está presente e o louvor é para Deus. Deus recebe e a igreja é abençoada. O verdadeiro louvor liberta. O verdadeiro louvor é um serviço a Deus, e o verdadeiro louvor é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia! O louvor é um serviço a Deus, uma reflexão sobre o louvor, de adoração, de engrandecimento, igual ou tal como pregar, administrar, ensinar, servir as mesas, louvando também estamos trabalhando para o Senhor. Agora deixa eu dizer algo também. Além de um louvor ser um serviço, o louvor é um privilégio. Louvar a Deus é um privilégio, é uma grande responsabilidade. Não é todo mundo, às vezes, nem estamos sempre preparados, mas nós precisamos nos preparar para louvar o Senhor, para dar o nosso melhor, para dizer: Senhor, eu quero fazer, quero te servir. E aqui eu estava observando porque o louvor é um privilégio. No céu, não teremos mais pregadores. Lá no céu não precisa mais de pregadores. Lá no céu não teremos mais mestres. Também não teremos mais evangelismo.
Lá no céu não teremos mais administradores, nem doutores, nem teólogos, nem intercessores. Não haverá presbíteros, nem diáconos, nem diaconisa. Lá no céu teremos só adoradores, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. A patente e o cargo fica. Eu sou e tal. Quem é Deus? E Deus, Ele conhece os seus verdadeiros adoradores. Então aqui é um privilégio. A Bíblia diz que 4 seres viventes e os anciões, eles estavam prostrados diante do Cordeiro e depositavam a seus pés suas coroas. Apocalipse capítulo 4, o versículo 5. É para a glória de Deus. Esse louvor que está apresentando no coral, a gente coloca aos pés do Senhor como aroma suave, e Deus vê o coração, responde à petição e recebe o louvor, porque Ele conhece o verdadeiro adorador. Queridos irmãos, Deus não tem confiado este privilégio aos anjos, querubins, serafins, mas sim aos seres humanos. Nós precisamos louvar e devemos louvar o Senhor. Embora os anjos, arcanjos, querubins, eles louvam de dia e de noite sempre. Mas como é bom a igreja, quando tem um coro maior, aquele grupo de irmãos que tem compromisso, responsabilidade. A nossa presidente, na abertura, ela falava sobre santidade, compromisso, verdade, lealdade, e a gente vê o brilho de Cristo no rosto daqueles que louvam, porque é muito mais do que uma nota, do que alguma técnica, é o coração cheio de alegria, e quando começa a louvar, aí sim, a libertação e o nome do Senhor é glorificado. Louvor é um privilégio. Você pode dizer essa expressão? Vamos dizer, louvor é um privilégio, um privilégio. O louvor, irmãos, como instrumento. Vimos louvor como serviço, louvor como privilégio, mas louvor como também serviço e instrumento. Deus usa o louvor como um forte meio de comunicar, de ensinar, de edificar, de instruir e abençoar a pessoa. Quantas vezes a gente traz a mensagem, a palavra penetra no coração, ela é que nem uma espada de 2 fios, penetra a alma, mas o louvor vai preparando aquele coração. Quando estamos em sintonia com o Senhor, você louva. E eu imagino Paulo chamando Silas ali em Atos capítulo 16, a partir do verso 31, perto da meia-noite, ele orava, e depois da oração, coração cheio, e agora começa a louvar. Geralmente o levita, como a gente vê na Bíblia, os levitas, aqueles que tinham aquela função e eram separados, eram homens consagrados, suas vestes, a sua vida, tudo para glorificar o Senhor, a sua linguagem, o seu andar, o seu testemunho, eram pessoas separadas, e ali o nome do Senhor era glorificado. Queridos irmãos, e a gente vai ver movimentos da reforma protestante no século de número 16, teve os cânticos e o seu ponto forte, tantos movimentos no louvor, sempre a igreja louvando, é uma tradição, é bíblico isso, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Deus, Ele é louvado, e eu quero agradecer ao Senhor, porque nesta noite, 12 anos do coro, Asas da Alva, perseverando, não tem sido fácil, mas o coro pode dizer, até aqui nos ajudou o Senhor, a gente pode dizer, até aqui o Senhor nos sustentou. Você sabia quem sustenta você é Deus? Você pode dizer ao seu irmão, quem está sustentando você é Deus. O louvor enobrece. Queridos irmãos, quem sustenta é Deus. Louvor, inspiração, a gente vê quantas cruzadas, famosos evangelistas como Billy Graham, sempre colocavam os grandes corais, tiveram sempre a bênção da voz ungida, que pessoas que louvam ao Senhor. Você sabia que no tempo de Saul, a gente sabia que existia muitas pessoas que tocavam harpas, pessoas até habilidosas, mas havia alguém diferente. É muito mais do que uma habilidade com uma técnica. O mundo tem muitos tocadores também, tem ou não tem? Pessoas que tocam, pessoas que cantam, tem uma voz belíssima, técnica vocal, mas é diferente. O verdadeiro adorador, ele está de joelho, ele está na presença do Senhor, ele busca uma vida de humildade, uma vida de verdade. Então, irmãos, grandes líderes sempre buscaram, igrejas, o momento do louvor. Queridos irmãos, o louvor também como unção. Veja que coisa interessante. Creio que todos os cânticos bíblicos tiveram sua inspiração no Espírito Santo. Cântico de Moisés, a irmã aqui citou o cântico de Moisés, o tamboril da sua irmã Miriam, e eu estava meditando, amados irmãos, no louvor de Ana. Vocês sabem desse louvor? Lá em 1 Samuel capítulo 2, quando Ana
passou por aquele processo difícil na sua vida, mas não saiu da brecha, nem saiu da presença do Senhor, permaneceu fiel. E no capítulo 2, Ana orou ao Senhor, louvou e disse: o meu coração exulta no Senhor. Capítulo 2, 1 Samuel, versículo 1. Exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se delatou sobre os meus inimigos, portanto me alegro na tua salvação. Olha o que é que Ana diz diante desse louvor: não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivez, nem saia coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas numa balança. O arco do forte foi quebrado, os que tropeçavam foram cingidos de força. O que antes eram fartos, aluga-se por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. Olha o que é que Ana diz no louvor: o Senhor é quem tira a vida, e o Senhor dá. O Senhor faz descer a sepultura, e o Senhor faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece, o Senhor enriquece. O Senhor abaixa, e o Senhor exalta. A igreja pode dizer amém? E Ana começou a louvar o Senhor. Ela tinha uma experiência de provocação, da Penina que provocava, e ela chorava, e não tinha filhos. Quantas vezes Elcana oferecia comida para ela, ela não queria comer. Era uma mulher machucada, foi mal interpretada pelo sacerdote, mas ela não desistia de buscar Deus. O verdadeiro adorador não para na luta, a guerra está acontecendo, mas está de joelho, está gemendo, está chorando, e está vindo a vitória dele, porque Deus é fiel, porque Deus escuta. Alguém do teu lado nem entende, mas Ana começava a gemer, e ali falava com Deus. E ela foi julgada como por embriagada, mas ela era uma mulher temente, e ela voltou, e ela disse para aquele sacerdote: por este menino orava eu, e o Senhor deu vitória a Ana. E ela disse assim: olha, o Senhor empobrece, e o Senhor também enriquece, o Senhor abaixa e o Senhor exalta. Irmãos, será que é Deus quem dá o pão da gente? É Ele que dá. É o Senhor que te abençoa, que te promove. É o Senhor que faz você crescer. É o Senhor que faz você prosperar. É Deus. Mas também a Bíblia diz que Ele desce, faz abaixar e faz subir. É assim que Deus faz. Por isso que a gente deve andar com Ele com sinceridade, com santidade, com sabedoria. Aí Ele diz aqui mais ainda, olha, no versículo 8: o Senhor levanta do pó. Você sabia que se tiver alguém no pó hoje, Deus levanta do pó? Ele levanta você. Você pode estar caído, mas Ana disse isso, porque Ana ela estava no pó. Desde o esterco, Ele exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e Ele assentou sobre ele o mundo. Ana tinha consciência que não era Elcana, era uma boa pessoa, era um bom marido, mas ela sabia que a vitória dela vem de Deus. É do Senhor que vem a vitória, é do Senhor que vem a resposta da oração. É por isso que a gente deve se humilhar diante de Deus, e a resposta final vem dEle. É o Senhor que faz, é o Senhor que faz acontecer, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que recompensa, é o Senhor que dá vitória, é o Senhor que tira você da prova, é o Senhor que faz milagre na minha e na tua vida. A igreja pode dizer amém? É Deus quem faz milagre. Agora Deus vem aqui, usa poetisa, que simplicidade. Ah, meu irmão, Deus aqui é um negócio simples e Ele usa, mas se o sapato da gente estiver muito alto, Deus desce mais, que tu não és nada. E a gente deve dizer que não importa que Ele cresça e que eu diminua, a glória é para Ele. Porque se estamos aqui, é misericórdia. É misericórdia, e as misericórdias dele são as causas de não sermos consumidos. Nem fique pensando porque é bom. Às vezes tem algo para ser consertado, e Deus vai consertar. Deus nesta noite fala no meu coração: vou eu consertar. Vai de encontro, e Ele vai fazer, porque Ana disse: Ele aumenta, Ele abaixa, Ele engrandece, Ele enriquece, Ele também faz pobrecer. Aleluia. E Ana disse mais: Ele vai levantar alguém do pó, desde o esterco.
e vai exaltar o necessitado, e vai fazer assentar entre os príncipes. Deus tem uma cadeira diferente para você, que é o verdadeiro adorador. Não adianta arrogância, não adianta eu sei, não adianta eu sou o Senhor. Não, Ele é o Senhor, e é Ele quem dá vitória à sua igreja. E Ana, nesse cântico de louvor e de adoração, ela diz algo que me chama a atenção. Olha o que ela diz, no versículo 9. Os pés dos seus santos guardará. Quem guarda os teus pés, os meus caminhos teus é Deus. Quem guarda os caminhos do teu filho é Deus. Não adianta ninguém querer amaldiçoar quem Deus abençoou. Na Bíblia fala até de profeta que começava a amaldiçoar. Mas se Deus abençoou, o que adiantou todos os irmãos de José amaldiçoar, jogar ele numa cova e vendê-lo? Ele lá tornou-se governador. Quem dá vitória é Deus. Quem nos ajuda é Deus. Quem me entende, entende você é Deus. Deixa os outros falar, porque Deus tem vitória para te dar. Agora ande diante do Senhor com sinceridade e com verdade. E foi isso que Ana disse: os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas. Sabe o que a gente está cantando aqui? É o Espírito de Deus. Tem gente que está muda, cantava, não canta mais. Mas nós estamos aqui na obra, porque Deus, Ele fez isso na nossa vida. Como também a irmã citou, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Olha, quem dá força ao rei é Deus. Não é rei? Mas quem dá força ao rei é Deus. Ele é rei, poderia saber tudo? Não. Quem dá força ao rei é Deus. Quem dá força a você é Deus. Quem dá força a mim é Deus. Quem dá força à igreja é o Espírito Santo de Deus que dá força à igreja. Quem dá força ao coral é Deus. Você olha e agora, mas Deus vem, eu estou dando força, por isso que o nome dele tem que ser glorificado. Você não tinha condições de estar sentado aqui ou sentado, mas Deus usou de misericórdia. Olha onde nós estamos. É a misericórdia, é Deus que dá força. E Ana reconhece isso, e no seu canto ela diz algo que me chama a atenção. Os que contendem com o Senhor, é o verso 10, serão quebrantados. Irmãos, contender com Deus, desafiar Deus, estar em pecado diante do Senhor, Deus dá oportunidade, mas serão quebrantados. O salmista diz no Salmo 50, versículo 22, e vai ser quebrantado de repente sem que haja cura. Nós precisamos pedir a Deus misericórdia, porque a Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está encolhido para que não possa, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Deus quer ouvir, Deus quer abençoar, Deus quer tirar a vergonha e te dar honra. Deus quer fazer milagre dentro da tua casa, porque a tua filha vai te respeitar, o teu filho vai te respeitar, o teu esposo vai te respeitar, porque dizer, ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus, porque Deus vai fazer isso. Ana não era respeitada, Deus abriu a madre de Ana, e Ana não só concedeu, ela disse, até aquela que era estéril, ele concedeu 7 filhos. E aqui, meus irmãos, terminando esse cântico, ninguém pode contender com o Senhor. Desde o céu Deus vai trovejar sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei. Exaltará o poder do seu ungido. E ali Eucana com sua esposa foi aguardar a promessa. Sabia que Deus está fazendo uma promessa nesta noite aqui? E aguarde a promessa de Deus. Porque quem tem promessa de Deus canta e começa a louvar. Eu poderia também ir aqui no livro do Êxodo, quando também Deus ele dá vitória ao seu povo, dá vitória a Moisés. E aqui, irmãos amados, aqui um grande livramento, um grande milagre aconteceu. Aliás, queridos irmãos, no capítulo Êxodo, exatamente Êxodo, capítulo 15, bem rapidinho aqui, ainda nesse momento de louvor e de adoração ao Senhor, vamos ver o que acontece no capítulo 15, veja o que acontece aqui no versículo 1, cântico de Moisés, a gente falou de Ana, cântico de Moisés. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo, cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, o Senhor meu cântico, Ele foi por salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus do meu Pai, por isso exaltarei.
Versículo 3, a igreja pode ler comigo, 15:3, todos na sua voz, está aí de Êxodo, vamos colocar, para os irmãos ver, se você está na guerra, veja aí, Êxodo capítulo número 15, verso 3, todos vai ler a sua voz, vamos lá? O Senhor... É Deus que ganha nossas batalhas, é Deus que nos dá vitória, e Ele fala para mim, no meu coração, essa peleja não é tua, essa peleja é de Deus, e a igreja é dele. Você sabia que a igreja tem um dono? Está muito longe de ser o pastor Samuel, eu sou servo, escravo algemado pelo amor, mas a igreja, a IEBT, a igreja do Senhor tem um dono, e esse dono, Ele é o Deus zeloso, é um Deus que nos visita. E aqui, meus irmãos, ela começa a adorar, e eu quero dar um salto lá para o versículo de número 20, 16, 20. Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela, com os tamboris e com dança. E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Deixa eu fazer uma pergunta à igreja. A igreja lê Bíblia. Será que Moisés teria condições de matar ou acabar com o exército de Faraó? Nunca. Mas Deus, Ele pode vencer a minha guerra e a tua. Tem situações que você olha e diz: Senhor, até quando? O que é que eu vou fazer? Mas Deus tem um dia, Ele já tem um prazo, e você vai agradecer, porque quem dá vitória é o Senhor. É Deus que dá vitória à sua igreja, é Deus que dá vitória ao seu povo. Depois fez Moisés partir a Israel, os israelitas, do Mar Vermelho, e saíram todo ao deserto, e andaram 3 dias, já vem mais luta, não acharam água, mas o objetivo aqui é adorar o Senhor. Irmãos, louvor com unção, eu já quero concluir. Cântico de Moisés, nós falamos, eu poderia falar do cântico de Débora, já falei de Ana, Dorcas e Asaf, todos foram movidos pelo Espírito Santo. 1 Samuel 23:2, o cântico de Isabel, cântico de Zacarias, todos são fruto da ação do Espírito Santo. Sabe por que a gente canta, está permanecendo? Não tem luta que nos afaste do altar, é o Espírito Santo e a misericórdia de Deus na minha vida e na sua. Quantas coisas quer nos afastar, às vezes circunstancialmente até você pode estar afastado, não da presença de Deus, de uma situação, mas Deus, Ele quer você no seu lugar, glorificando e exaltando o nome dEle. Amados irmãos, tantos e tantos outros que louvaram ao Senhor, a unção do Espírito Santo nos move a louvar o Senhor em todos, qualquer momento. Momentos difíceis, Jesus louvou no Getsêmani, Paulo e Silas na prisão, e aqui tantos outros. É impossível ministrar adoração, louvar sem unção, sem um óleo, sem um orvalho do Espírito Santo. Ele é o autor. Sabe quem é o segredo do louvor? Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus, se não só de boca para fora, mas o coração cheio do louvor, vem libertação. Aleluia! A unção coral, a unção, queridos irmãos, ela é indispensável, porque o louvor é uma área onde o inimigo procura minar, cria ciúmes. Você sabe que cria ciúmes? Às vezes dentro do grupo, disputa, eu queria assim, eu queria assado. Quem sabe é Deus o que quer, a glória é para o Senhor, nós somos apenas servos. Aí cria ciúme, às vezes até cismas, mas Deus é Deus, o louvor é para Ele, a glória é para Ele, e Ele não dá a glória dele para ninguém. Veja o que acontece aqui: desentendimentos, críticas, amargura, orgulho, e a unção nos leva a ser adoradores, não artistas. Nós não somos estrelas, somos servos. A unção traz o céu à terra, a unção transforma o louvor em aromas suaves para a glória de Deus. É isso que a verdadeira unção traz. O louvor é uma forma de nos encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Eu creio, igreja. Eu gostaria que os irmãos orassem por um minutinho só. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu creio que o céu é céu porque ali Jesus está. E onde Jesus está, 2 coisas estão presentes: o amor e o louvor. Deus está presente com o seu amor e Ele ama você. Você foi convidado, chegou até aqui, sabe que você veio? Porque Deus ama você. E Deus está dando oportunidade para que você volte para Ele. O coral ainda vai cantar, mas nesse momento de reflexão, a gente viu como Deus quer o verdadeiro louvor, andar na presença dEle. A palavra do crente se ensina ou não, andar na verdade, porque a verdade liberta.
E diante dessa reflexão, eu não quero que você venha aqui à frente, o nosso horário está avançando. Mas você veio aqui. E quem sabe você era alguém que vivia fazendo a obra do Senhor no louvor, mas hoje é alguém, quem sabe, distanciado. Está na hora de você voltar. Deus, Ele quer te dar vitória. A igreja está orando. Você quer voltar? Deus abençoe, minha irmã. Deus te abençoe. Deus sabe de tudo. Outra vida ali, Deus abençoe. Mais um jovem ali. Onde é que está a terceira vida? Só faça o sinal. Eu quero, pastor. 2 vidas para o Senhor Jesus Cristo. Onde é que está a terceira pessoa? É no meio do louvor que Deus opera maravilhas. Nós estávamos cantando no matinal, uma semana dessa atrás. Enquanto nós adorávamos, chegou alguém querendo aceitar Cristo, se ajoelhou e a gente fez a oração. 2 vidas para Cristo. E eu quero dizer, Deus te abençoe. Quem é a terceira? Não saia daqui sem tomar essa decisão. Quem sabe você se afastou e está vagueando. Está na hora de você voltar. Deus tem um plano na sua vida. E Ele quer fazer algo novo em você. Na sua casa, na sua família. Você quer se aproximar mais de Deus? Eu não estou chamando você para ser crente. Eu imagino que você é. Nem aqui você estaria, se não fosse. Mas você se afastou. Eu quero voltar. 2 vidas disseram sim. Tem a terceira? Quem é você? Para a honra e glória do Senhor. Um jovem, um adolescente, uma senhora. Você que está querendo voltar? Deus abençoe a todos.